Nos últimos 10 anos, o Brasil adotou um modelo de desenvolvimento que promoveu a inclusão econômica e social de 40 milhões de brasileiros por meio de um vigoroso programa de distribuição de renda e de geração de empregos. Hoje, o país vive uma situação de pleno emprego jamais registrada na nossa história. Para que esse processo seja sustentável, temos investido na melhoria do ambiente de negócios, na qualificação profissional, no incentivo ao empreendedorismo e na promoção da competitividade e da inovação no setor produtivo brasileiro. Nesse contexto, os micro e pequenos negócios são estratégicos. Eles representam 99% das empresas instaladas em território nacional e respondem por mais da metade dos empregos formais criados no país, com forte impacto nas economias locais e regionais. Atento a essas características, o governo federal está promovendo diversas medidas de apoio ao setor, como, por exemplo, o fortalecimento do Simples Nacional, que reduz a burocracia e a tributação. Esse regime, o Simples, já beneficia mais de 7 milhões de empresas. Também adotamos uma vigorosa política de compras públicas nos últimos anos, com preferência para os pequenos negócios. O resultado foi um salto nas aquisições feitas nas micro e pequenas empresas, que passaram de 2 bilhões de reais em 2006 para 15 bilhões de reais em 2012. O governo da presidenta Dilma também realiza um forte trabalho de estímulo à formalização dos microempreendedores, por meio do programa Microempreendedor Individual, o MEI. Em 2 anos, cerca de 3 milhões de brasileiros já formalizaram suas atividades e asseguraram acesso aos benefícios da Previdência Social e às oportunidades que se abrem àqueles que podem vender produtos e serviços aos governos e às grandes empresas. Nesta agenda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem contado com parceiros estratégicos. Quero destacar aqui as entidades empresariais, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, e o SEBRAE, que tem uma expertise e uma capilaridade invulgares. Nossas ações têm surtido grande efeito, mas podem ser potencializadas, claro, com a integração maior dos governos estaduais e principalmente dos governos municipais. Afinal, é nos municípios que os cidadãos vivem e trabalham, é lá que as empresas estão instaladas, onde geram e distribuem riquezas. Nesse sentido, a participação dos tribunais de contas no processo de sensibilização, de orientação, de capacitação dos administradores municipais é fundamental. Eu mesmo já fui prefeito. Estive 7 anos à frente da Prefeitura de Belo Horizonte e creio que conheço bem os desafios do administrador municipal. A ação dos tribunais de contas dos estados é decisiva para que os prefeitos e secretários tenham segurança e conhecimento necessários para assegurar tratamento diferenciado aos micro e pequenos negócios e, principalmente, acesso às compras governamentais e incentivo à formalização. Quero desejar aos prefeitos e representantes de prefeituras presentes a esse encontro, ao SEBRAE e à Atricom, todo o sucesso nesses seminários e coloco o Ministério do Desenvolvimento à disposição de todos, para que possamos juntos consolidar o bom momento que vive o nosso país. Eu queria cumprimentar a todos vocês que estão aqui nessa reunião tão importante, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, servidores públicos, membros dos tribunais de contas. É muito importante a presença de vocês aqui conosco. A Lei Geral significou uma imensa revolução no ambiente legal no que rege as micro e pequenas empresas no Brasil. Ela significa menos tributo, menos burocracia e muitas oportunidades, aumentando o mercado para as empresas de pequeno porte. Ela dá um tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte, estabelece vantagens e possibilidades nas compras até R$80 mil. É um grande universo, um grande mercado, hoje muito pouco explorado, tanto pelos municípios como pelas empresas. É um novo mercado que a gente quer consolidar no Brasil, um mercado favorável aos negócios de pequeno porte, seja na área da educação, da saúde, da manutenção das cidades. E o que falta hoje é informação. Muita gente tem receio de colocar em prática essa legislação. E essa nossa relação com o Tribunal de Contas é no sentido de passar conhecimento, passar informação,
aprendizado para que a gente possa efetivar, ao longo de 2013, nessa nova geração de prefeitos, todas as possibilidades de ampliação desse espaço institucional tão importante para as micro e pequenas empresas brasileiras. E um dos eixos da nossa atuação nos últimos anos tem sido o prêmio Prefeito Empreendedor, que valoriza aqueles municípios, aquelas gestões municipais que trabalharam decisivamente para aumentar ou melhorar o ambiente legal, ter projetos inovadores na área do empreendedorismo, fomentando aí o crescimento desse segmento tão importante para o Brasil. Lembre-se, as micro e pequenas empresas são 99% das empresas brasileiras, 25% do PIB brasileiro, mais de 40% de todo o emprego formal. Portanto, é um segmento fundamental e nós temos que estabelecer uma relação, uma parceria em cada um dos municípios com esse segmento empresarial tão importante para desenvolver não só a cidade, mas as regiões brasileiras. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês que estão aqui com a gente, de norte a sul do país, em todas as cidades brasileiras, todas as capitais, debatendo um tema de interesse fundamental que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Eu tenho certeza que ao longo desse dia nós seremos mais fortalecidos, com uma agenda mais forte para favorecer os pequenos negócios. Para o Instituto Rui Barbosa, é uma honra ser parceiro de uma iniciativa tão importante e inédita no Brasil. Como associação responsável pela pesquisa e estudos dos Tribunais de Contas, o IRB contribuirá especialmente na capacitação, não só de nossos técnicos, mas também de gestores públicos, colaborando assim com o desenvolvimento local por meio do incremento na geração de renda e do fomento à contratação do pequeno e microempresário. Como conselheiro de Tribunal de Contas, vejo a capacitação como a melhor medida para prevenir a malversação dos recursos públicos. O desconhecimento por parte dos gestores públicos sobre a Lei Geral da Pequena e Microempresa é exemplo disso. Deixar de se valer de benefícios legais não deixa de ser uma forma, embora sem dolo, de praticar um ato antieconômico. Portanto, ao levar esse conhecimento de uma forma didática, direta e acessível, o Instituto Rui Barbosa, os Tribunais de Contas, o SEBRAE e todos os parceiros prestam um serviço sem precedentes ao desenvolvimento econômico do Brasil e à promoção da igualdade social. A você, prefeito e parlamentar que me assiste neste momento, peço que tenha atenção especial a este tema. Sua gestão e sua cidade só têm a ganhar. E o Instituto Rui Barbosa estará sempre à disposição para ajudá-lo nessa missão. Obrigado a todos e um bom trabalho. Constatado o fato de que menos de 20% dos municípios brasileiros estão executando, mesmo que parcialmente, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, decidimos os Tribunais de Contas do Brasil, em parceria com o SEBRAE, tomar providências. A primeira é esta que estamos realizando hoje, um grande seminário, um mutirão nacional, onde todos os tribunais do Brasil, em todos os estados, estão fazendo um curso de capacitação dos novos prefeitos, dos presidentes de câmaras, no sentido de orientá-los de que a lei existe há mais de 6 anos e é preciso executá-la. Por quê? É interesse público, porque é interesse do cidadão. Ela gera renda, ela gera emprego, ela gera desenvolvimento econômico local. Os tribunais, nesse papel pedagógico de orientação, estão cumprindo a sua obrigação. Mas é claro que os tribunais de contas também precisam, a partir de um certo tempo de capacitação, de orientação, ter esta lei como ponto de auditoria. E depois de todo esse esforço pedagógico, a existirem ainda municípios que não cumprem a lei, é preciso ser penalizados com certeza. Eu quero saudar a todos os que participam deste encontro tão importante, que reúne Tribunal de Contas, SEBRAE, os funcionários do Tribunal de Contas tomando essa iniciativa conjunta para fornecer elementos e amadurecer opiniões e iniciativas a respeito do desenvolvimento da micro e pequena empresa no nosso país. É muito importante essa iniciativa porque a lei, como sabem todos os senhores e senhoras, a lei da micro e pequena empresa é uma lei federal que, a partir
de 2008, passou a exercer uma forte influência na transformação para melhor das condições de vida das pequenas e microempresas. Essa lei federal, no entanto, ao conceder regimes diferenciados na área tributária e na área, por exemplo, de licitações às micro e pequenas empresas, a permitir a existência do microempreendedor individual, ele que antes não tinha opção legal de existência, ela depende muito dos parceiros institucionais a nível estadual e principalmente a nível municipal. As prefeituras, por exemplo, têm um papel fundamental no conhecimento da matéria e no entender que depende de lei municipal, depende de iniciativas do executivo na área de capacitação, na área do fortalecimento das micro e pequenas empresas para terem condição de usufruir dos benefícios da lei federal. Poder exportar, apropriarem-se de tecnologias adequadas para poder disputar mercado no país e fora do país, poder entregar seus produtos e serviços a nível municipal adequadamente, com a observância dos preceitos legais para que iniciativas muito bem intencionadas não aconteçam sem que estejam bem enquadradas no âmbito da lei. Portanto, é uma frente de trabalho importantíssima essa, que com certeza esse encontro irá permitir avançar e fornecer aos entes federados os instrumentos necessários para o fortalecimento cada vez maior da micro e pequena empresa do nosso país. Sucesso nesse encontro, um grande abraço a todos vocês, em nome da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que na Câmara dos Deputados e no Senado nós dirigimos. Muito obrigado. Prezados gestores públicos, gostaria de dizer que é uma satisfação para o Tribunal de Contas da União participar deste evento realizado pelo SEBRAE, pela Tricom e pelo IRB. Sinto-me muito à vontade e especialmente motivado a falar sobre este assunto, visto que durante os 3 mandatos que tive como deputado federal, fui um defensor desta categoria. Fui o criador e presidi a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional, numa época de grandes conquistas para o país, e especialmente com a Lei do Simples, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Me recordo que começamos com 600 mil empresas participando do Simples. Hoje passamos de 7 milhões de empresas em todo o país, beneficiando uma grande maioria dos trabalhadores brasileiros que passaram a ter a carteira do trabalho assinada, porque paga agora sobre o faturamento da empresa e não mais como se pagava antes, em cima da folha do pagamento, a parte da Previdência. Isso deu uma capacidade muito importante para dar uma cidadania para os trabalhadores brasileiros. E agora, queremos fortalecer mais as pequenas empresas, as microempresas, e a irregularidade que mais comum que o TCU tem identificado nos processos de licitação que envolvem empresas dessa natureza é quando a empresa se declara como sendo micro ou pequena, mas, na verdade, apresenta um faturamento acima desses limites estabelecidos pela lei. Esse tipo de falha acaba beneficiando de forma indevida algumas empresas, pois, além de favorecer empresas inidôneas, que se configura como fraude à licitação, prejudica também as verdadeiras micros e pequenas empresas que deixam de realizar contratos importantes para o seu desenvolvimento. Desse modo, meu caro gestor, uma simples verificação junto ao SEBRAE e à Fazenda Pública Local pode certificar se a empresa declarada atende ou não à condição de ser micro ou pequena empresa, por meio da incorporação desse procedimento, que é um procedimento simples nos processos licitatórios, pode-se evitar muitas fraudes. Por isso eu convido a todos
para ficarmos atentos a fim de assegurar que os benefícios previstos na lei das micro e pequenas empresas sejam aplicados de fato e as empresas que se encaixem nesses critérios estabelecidos na lei venham ser beneficiadas. O TCU acredita que isso vai ajudar em muito a garantir o desenvolvimento regional por meio da geração de renda para o seu município. Com isto, o Brasil terá uma melhor condição para todos os trabalhadores e para os pequenos empresários. Muito obrigado e um abraço a todos que estão incorporados nesta grande luta para beneficiar o nosso país.